Olá pessoal, que deu aqui mais um episódio dessa nova temporada do Filosofia de Boteco. E nesse episódio vamos falar sobre um cara que mudou a forma como pensamos economia, política e até mesmo a educação. John Locke, esse britânico que é considerado o pai do liberalismo. As ideias dele influenciaram desde a Revolução Gloriosa na Inglaterra até a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Mas não se engane, Locke não é só um nome chique para você citar na sua prova de filosofia, na sua prova de direito, de introdução ao estudo do direito, de teoria do Estado. Ele trouxe ideias que até hoje impactam a nossa vida, como, por exemplo, a defesa da liberdade individual, dos direitos naturais, da tolerância religiosa, do empirismo. E aí, será que a gente vive de acordo com os princípios de John Locke? Ou será que a gente está mais para um Thomas Hobbes, vivendo num caos? Vamos dar uma conversada sobre isso daí. Então, o John Locke, pessoal, ele nasceu em 1632 na Inglaterra, faleceu em 1704. Viveu numa época conturbada, com guerras civis, revoluções e muita treta política. Não muito diferente de hoje, não é mesmo? Naquela época, a Inglaterra estava saindo de uma monarquia absolutista, onde o rei mandava e desmandava de forma desenfreada, e entrando numa fase de maior participação política e liberdade individual. E foi nesse contexto que o Locke desenvolveu as suas ideias e os seus escritos. Ele era um cara muito prático, sabia? Ele era um cara muito do cotidiano, das coisas funcionais, porque além de filósofo, esse cara era médico, economista e foi também até assessor de político. O cara não estava só na teoria, ele queria mudar a porra toda, queria ver as ideias terem efeitos na realidade. Ele não ficava abstraindo sobre o real, buscando a resposta nas construções mentais. E uma das ideias mais famosas do Locke é a teoria da tábula rasa. Ele alegava que a mente do ser humano, quando nascemos, quando a gente nasce, né, quando a gente vem ao mundo, é como uma folha em branco. Ou seja, não existe nenhum conhecimento, nenhum conceito inato do ser humano que vem de fábrica conosco. Nenhuma ideia que a gente já nasce sabendo. Tudo que a gente sabe, para o John Locke, tudo que a gente aprende, tudo que a gente acredita, tudo que a gente percebe e descobre, vem da experiência, da observação, da reflexão dos sentidos. Isso pode parecer um pouco óbvio para você, um pouco trivial, mas na época dele era uma ideia revolucionária, porque contrariava a visão dos filósofos racionalistas como Descartes, Leibniz, Spinoza, que achavam que a gente já nascia com algumas ideias embutidas, com um conhecimento que Deus ou a natureza colocava na nossa cabecinha quando vínhamos ao mundo. E aí o que isso tem a ver, né, com a gente? O que isso tem a ver conosco? Tudo, porque se a gente é produto das nossas experiências, então a educação, o ambiente, as relações sociais são fundamentais para formar quem a gente é. Ou seja, não adianta culpar a natureza humana, o pecado original, pelas merdas que a gente faz. A gente é o que a gente vive. E isso abre espaço para uma visão talvez mais otimista da humanidade, porque significa que a gente pode mudar, evoluir e talvez até melhorar. Quem sabe, né? Agora vem uma das contribuições mais famosas, né? Talvez o carro-chefe do John Locke, contribuição mais importante, que é a teoria dos direitos naturais. Ele dizia que todo ser humano, por simplesmente existir, né, a partir do momento que você existe no mundo, né, saiu do ventre da sua mãe, ou talvez até da vida intrauterina, só por você estar aqui, nesse mundo terreno, nesse mundo escasso e caótico, você tem direitos inalienáveis, ou seja, que não podem ser tirados de você, não podem ser violados, não podem te privar desses direitos. E para o Locke,
são esses 3 direitos: a vida, a liberdade e a propriedade. E aí o papel do Estado, do governo, para o John Locke, seria justamente proteger esses direitos. Se o governo falha nisso, o povo tem o direito de se rebelar e mudar as coisas. Olha que ideia revolucionária, que ideia do caralho. Porque partindo desses direitos naturais, né, vida, liberdade e propriedade, você não pode ser roubado, ser sequestrado, ser morto, roubarem a sua casa, te privarem dessas coisas, da sua vida, da sua liberdade, do seu corpo, da sua propriedade. Então o governo seria o pacto social, né, seria o acordo coletivo para preservar isso, né, para não precisar que cada um proteja sua vida, sua liberdade, sua propriedade de forma individual, isolada e atômica. Criamos um ente, o Estado, que teria o papel de proteger a nossa vida, colocando policiamento, nossa liberdade, colocando as fronteiras, delimitando onde podemos ir, para que não ficamos presos, a propriedade, delimitando até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir, o que é meu, o que é do outro. Então, teria todo esse escopo. E para o Locke, que é algo revolucionário, seja hoje ou até mesmo na época, é que se o governo está falhando nisso, o Locke institui o direito de revolta, o direito de rebelião. Outros pensadores eram pensadores que não tinham essa ideia, não tinham essa noção, né? Ele entendia que você poderia sim se revoltar contra o governo caso ele não estivesse cumprindo o quê? A defesa da vida, da liberdade e da propriedade. Porque se o governo foi instituído para isso e está falhando, eu posso tirar ele e colocar um outro que vai cumprir a sua função. O Locke não era a favor de um absolutismo ou de um Estado totalmente poderoso. Para ele, esses direitos inalienáveis, nem mesmo o Estado pode mexer. Olha só que ideia foda. Mas calma, porque aqui também tem um ponto polêmico para algumas pessoas, para algumas indivíduos que têm algumas ideias um pouco distantes do Locke. Porque, tendo em vista que ele era um defensor da propriedade privada, ele via que ela era um direito natural, né? Ele enxergava que era algo que não precisava do Estado instituir, era algo que, pela razão, pela natureza, por Deus ter feito o mundo dessa forma, era assim. Ele argumentava que quando a gente mistura o nosso trabalho com a natureza, tipo plantar uma roça, construir uma casa, pegar uma pedra e fazer uma escultura, né? Quando a gente impregna o mundo dado com o construído, né? Quando a gente faz o homesteading, né? Um tipo de uso capião da natureza, quando a gente invade a natureza com a nossa ação criativa construtora, a gente ganha o direito de possuir aquilo. Para o Locke, o trabalho era a forma de se adquirir propriedade. Só que você pode pensar que hoje em dia, né, e é até meio que comum, muita gente critica essa visão, seja por achar que o trabalho não é fonte de propriedade, seja também porque criticam ela alegando que essa visão justifica desigualdades sociais e concentração de riqueza, porque será que todo mundo tem as mesmas oportunidades de misturar o trabalho com a natureza? Mostrar que alguns nascem com mais vantagens. E até que limite seria essa mistura do trabalho com a natureza para eu poder me apropriar de algo? Porque será que em algum momento tudo já não seria propriedade de pessoas? Logo, eu não poderia me apropriar de mais nada? Como é que ficaria essa questão? Como que o John Locke responderia a isso? É algo que você pode refletir. Uma outra contribuição bastante relevante do Locke é a ideia do contrato social, que é bem atrelada com essa teoria do direito natural. Ele dizia que a sociedade é baseada num acordo tácito entre as pessoas, onde todo mundo abre mão de um pouco da sua liberdade inalienável, irrestrita do mundo do estado de natureza, em troca de ordem e segurança. Só que, diferente do Thomas Hobbes, um pensador que iremos conversar em alguns episódios à frente, o Hobbes achava que o governo tinha que ser absoluto, irrevogável, tinha poder total. O Locke defendia um governo limitado,
que respeitasse os direitos naturais. Com o Hobbes, o Estado nasce, logo nasce os direitos. Com o Locke, temos o direito, logo podemos instituir o Estado. E aí, se o governo abusa do poder, o povo tem o direito de se rebelar. Foi o que eu mencionei. O direito de se rebelar é inato e caso o governo falhe, você tem essa possibilidade. É uma ideia revolucionária extraordinária para sua época. Você poder quebrar o seu governo. Além disso, o Locke era um defensor ferrenho e irrevogável da tolerância religiosa. Ele achava que cada um deveria ter o direito de seguir a religião que quisesse, sem interferência do Estado. Ele queria um Estado laico, queria que a religião, a igreja e o Estado fossem separadas. Qualquer um pode ter o seu direito à crença. Por quê? Porque está atrelado ao seu direito à liberdade, ao seu direito à vida e ao seu direito à propriedade. Isso é muito usado para a época. Talvez até hoje, não será mesmo? Que a Europa estava cheia e repleta de guerras religiosas entre católicos, protestantes se matando por causa de dogma, por conta de árabes que se mataram com os católicos, por conta de perseguição contra ateus, contra esotéricos, contra pagãos. O Locke via que a tolerância é um caminho para a paz e para a estabilidade. Será que a gente aprendeu essa lição? Será que essa doutrina do Locke da tolerância religiosa tem efeito hoje? Será que somos lockeanos nesse sentido? Ou será que a gente ainda está brigando por causa de religião? Claro que o John Locke, né? Você pode ter escutado esses minutos que eu falei aqui e falar, não, esse cara aí talvez é legalzinho, tá? Mas ele também tem bastante erro, também não é tudo isso. Claro, o cara não é perfeito, né? Muita gente critica ele por ser muito individualista, por focar demais nesses direitos individuais e esquecer a responsabilidade coletiva. Geralmente, os marxistas, os coletivistas, aqueles que pensam no bem social, criticam o Locke, né, por ser um liberal, defender liberdade econômica, o Estado sair da economia, né? Ele é alguém que, entre aspas, é da direita. Então, uma pessoa de esquerda critica ele. Além disso, a defesa da propriedade privada como um direito natural é algo que até hoje gera debate, seja por considerar um direito natural, seja pela questão de será que ela é inalienável ou deveria ser regulada para garantir a justiça social, né? Esse debate do direito, de reforma agrária, de propriedade ter função social, né? De propriedades ociosas não servirem e merecerem ser desapropriada, é um debate que traz Locke à baila também. Mas, independentemente das críticas, as ideias do Locke continuam relevantes. O cara não é datado, o cara continua tendo o seu canto ecoado por todas essas eras. Porque quando a gente fala em democracia, em direitos humanos, em liberdade de expressão, em intolerância religiosa, tudo isso tem a ver com o que ele propôs e com o que ele comentou. Será que estamos vivendo com os princípios do Locke, de direitos inalienáveis, de se rebelar contra governos que estão descumprindo o pacto que acordamos? Será que estamos tendo tolerância religiosa? Ou será que a gente está deixando a liberdade de lado em troca de comodidade e uma sensação talvez ilusória ou talvez até real de segurança? Então, galera, o Locke, no final das contas, ele nos faz pensar sobre o que significa ser livre, sobre os limites do governo, do Estado e sobre a importância da tolerância para com o outro. E aí que você acha que a gente está vivendo numa sociedade de direitos naturais? Será que estamos nessa realidade? Ou será que estamos engatinhando ainda para aprender com o Locke? Deixe aí nos seus comentários o que você achou, siga a gente nas redes sociais, compartilhe, curta e não deixe de acompanhar os próximos episódios. E se lembre, a filosofia é para todo mundo que pretende questionar, não é somente para gênios. Até o próximo episódio e não esqueça de tomar aquela gelada, de comer aquele petisco, refletindo sobre a sua liberdade e sobre a sua vida em sociedade civil.